Quem tá parado não tropeça, mas também não avança. Essa frase ela é muito boa, né? Talvez você esteja vivendo exatamente nesse cenário agora, evitando riscos, segurando as suas ideias, adiando as suas decisões, esperando aquele momento certo para você tomar a sua decisão. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez você não tenha ouvido ainda. A segurança, ela não existe. O momento certo, ele não existe. É só um disfarce pro medo. Porque tropeçar só é possível para quem tá andando, para quem está em movimento. Só erra quem tenta, só se frustra quem teve coragem de sonhar e de botar o sonho ali na rua. E sabe o que é mais curioso? Os tropeços, por mais dolorosos que eles possam parecer, eles são os únicos sinais de que você está saindo do lugar, de que você está em movimento, que você está vivo, que você está jogando o jogo. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolverem os melhores hábitos, a autodisciplina, o foco, a ter uma vida mais plena, com mais produtividade, mas sem precisar se matar. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal, ativa as notificações para que toda semana você seja avisado quando um conteúdo novo sair, e esse conteúdo vai te tirar da zona de conforto e dar talvez aquela energia que é o que você está precisando para parar de procrastinar, ter foco e agir de verdade. Se você preferir, pode acompanhar a gente também nos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Agora imagina alguém ali parado no meio da estrada, com tudo ao seu redor, aquele mundo que passa, carro, de bicicleta, gente com pressa. Essa pessoa observa tudo com aquela atenção, ela avalia os riscos, ela calcula as rotas, mas ela não dá um passo. E por quê? Porque andar implica na incerteza, e incerteza dá medo, e medo de errar é medo de ser julgado, e de não dar conta do que pode acontecer com você. É exatamente isso que aquela tal zona de conforto faz com a gente. Ela convence a gente de que parar é mais inteligente do que falhar, que é melhor não agir do que se arrepender depois de ter tentado. Mas o grande ponto que a gente esquece é que essa estagnação ela também tem um custo, e um custo muito alto. Estar parado é a forma mais lenta de desistir. Enquanto você está ali esperando a coragem perfeita, pela validação externa, pelo sinal do universo, pelos dias que vão se seguir, o tempo passa, a vida passa e ninguém espera ninguém. Eu duvido que você nunca tenha ouvido a história do Thomas Edison, né? Afinal, ela é a mais usada como exemplo de sucesso e fracasso. Para quem não sabe a história, ou então nunca ouviu, eu vou resumir aqui. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica, né? Aquela que quem é velho assim como eu sabe que tem ali o filamento, né? Meio amarelado, e ele esquenta pra caramba. Quando você tenta trocar a lâmpada, você acaba queimando a mão. E diz a lenda que foram mais de 1000 tentativas frustradas antes dele conseguir efetivamente criar aquela lâmpada. E aí, quando perguntaram para ele como é que ele se sentia, depois de tantos anos tentando ali, ele só respondeu o seguinte: eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 formas que não funcionam. E essa resposta ela mostra uma mentalidade, uma maneira de pensar diferente, de enxergar o tropeço. Tropeçar não é retrocesso, é progresso, a não ser que você desista no meio do caminho. Porque a verdade é o seguinte: a cada vez que você tenta, você aprende algo novo sobre o mundo, sobre os outros e até sobre si mesmo. E essa é uma vantagem que quem está parado nunca vai ter. Mas vamos falar sobre um outro tipo de paralisia, aquela provocada pela busca do plano perfeito. Você já deve ter se pego pensando alguma coisa assim: eu só vou começar quando eu tiver com tudo planejado. Olha, ainda não é o momento certo, eu preciso me preparar mais, talvez eu precise aprender ou estudar um pouco mais. Mas e se não der certo? Esses "e se", eles são um ladrão do seu movimento. Ele se disfarça de prudência, de planejamento, de perfeição, mas na verdade é medo camuflado. É medo de não ser suficiente, de se expor, de se decepcionar. Só que aqui tem um ponto cego nessa lógica. Você só vai se tornar bom fazendo. Não tem livro, não tem curso, não tem planejamento que substitua a experiência real de você executar. É no tropeço que você vai afinar a sua intuição, é no erro que você vai fortalecer a sua musculatura emocional e é na prática que você vai trazer a confiança no seu dia a dia. E, gente, confiança não vem antes, vem depois de você executar. E vamos ser honestos, se mexer dói, dá aquele frio na barriga, bagunça tudo do seu dia, né? Mas também é nesse movimento que as coisas mais importantes da sua vida acontecem. Você se descobre mais resiliente do que você imaginava diante dos desafios que vão acontecer. Você conhece pessoas que estavam no mesmo caminho ou esperando alguém como você para poder andar junto. Você aprende a rir dos tropeços e dos problemas que você vai enfrentar e contar as suas cicatrizes como se fossem medalhas e até como histórias engraçadas. E o mais importante, você deixa de ser espectador da sua própria vida. Você vive uma vida de protagonista.
Eu já usei essa metáfora aqui muitas vezes, né? Mas ela é sempre a melhor para ilustrar avanço passo a passo, né? Imagine que você está ali dirigindo uma estrada à noite, é uma estrada desconhecida, você está ali dentro do carro, sabe quando você está, tipo, Rio Manilha, tudo escuro nas laterais, você não sabe o que está acontecendo, você até se aproxima ali do volante para ver se você enxerga melhor. E para que servem os faróis do carro nesse momento? Para iluminar o caminho, né? Mas ele ilumina o caminho todo? Não, né? Ele ilumina só os próximos 20, 30 metros ali à sua frente. E isso é o suficiente para você continuar. Você não vê a estrada completa, você não vê o seu destino. Você entende, né, a beleza dessa metáfora? É assim que é a vida. Você não vai ter como ver tudo. Você vai ter que andar com a distância que você percebe, com a distância que você é capaz de entender, de se planejar. Você não precisa enxergar o seu destino inteiro, só precisa confiar no próximo movimento. Então dê um passo, tropece se for o caso, levante se for necessário, continue a se mexer. Porque cada tropeço pode te aproximar de um destino que você não vai alcançar se você ficar parado. A gente aprendeu errado que fracassar é o contrário de vencer, né? Mas a verdade é que fracasso faz parte do caminho, da vitória, não do caminho de você desistir. Vou te contar aqui uma história que talvez você não conheça. Você sabia que o Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de voltar e se tornar ali a referência no mercado de inovação, ali por conta da Apple? Sabia também que a Oprah Winfrey, ela foi considerada imprópria para a TV? A J.K. Rowling também ouviu não de 12 editoras antes de conseguir publicar o seu livro do Harry Potter, que virou ali um fenômeno mundial, né? E o próprio Walt Disney, ele foi demitido porque falaram que faltava imaginação e boas ideias. Dá para pensar sobre isso falando do Walt Disney? Todos eles tropeçaram, todos eles seguiram em frente. E se você chegou até aqui, talvez você esteja sentindo aí um misto de incômodo e de empolgação, e isso é bom, é um sinal de que algo dentro de você está querendo se mover. Então, vamos continuar entendendo o que te segura de ter o seu sucesso? E se eu errar na frente de todo mundo? Essa pergunta ela é persistente, ela é uma das principais formas de paralisia que milhares de pessoas passam todos os dias, né? Você já deve ter sentido isso, a vontade de fazer alguma coisa diferente, de ousar, de se mostrar, mas tem alguma coisa, um incômodo ali que te trava na hora que você pensa sobre isso. Na maioria das vezes não é falta de capacidade, não é uma ausência de ideia, é o peso de ser visto falhando, e o olhar dos outros pode parecer leve. Você até pode falar, eu não ligo para o que os outros pensam de mim, mas a verdade é que você liga, e liga muito, porque essa é uma das amarras emocionais mais fortes que existem, e se não for enfrentada, você pode desistir no meio do caminho, ou até mesmo antes de começar. A verdade é que muita gente vive como se estivesse ali num palco, né? Mesmo sem plateia. A gente veste máscaras, a gente muda e modera as nossas opiniões, a gente filtra as nossas escolhas, tudo para evitar aquele desconforto, aquele olhar torto, aquela crítica ou até um sentimento de rejeição. A vida vira um verdadeiro feed editado, a autenticidade vira um risco, a espontaneidade vira uma ameaça da sua aceitação. Mas quer duas notícias boas para você? Não sei se vão ser tão boas, né? A primeira é, você não é tão importante assim, e quem te julga está lidando com os próprios medos e não com os seus. A maior parte das pessoas está ocupada demais tentando parecer segura, enquanto esconde ali as suas inseguranças, assim como você também deve estar. E adivinha, eles estão tão preocupados com o próprio reflexo quanto você. E você quer entender como essa crença do julgamento pode ser sido construída para que você possa se livrar dela? Mas, para isso, a gente precisa de uma coisa primeiro, dar um nome a ela. E o primeiro nome é a voz interna, é o seu próprio crítico, né? É aquela voz que diz, você vai passar vergonha, vão rir de você. Quem é que você pensa que você é? E essa voz é construída ao longo da vida, a partir de experiências passadas, de broncas, de rejeições, de comparações, e ela ganha força quando ela tenta subir ali no palco. Afinal, prego que se destaca leva a martelada, não é assim que dizem por aí? O segundo é a voz externa, os comentários reais, né? Às vezes vem mesmo aquela alfinetada, aquela crítica disfarçada de conselho, aquele silêncio que diz mais do que 1000 palavras, né? É dolorido, a gente sabe que é. Mas vamos ser sinceros, isso vai acontecer, não importa o que você faça, você não tem controle nenhum sobre o que os outros pensam e sobre o que os outros falam de você. E a grande pergunta é, você vai deixar isso decidir por você? Você vai mudar o rumo da sua vida pelo que os outros pensam ou pelo que os outros falam de você? E principalmente, você vai acreditar no que pode ser apenas uma percepção dos outros e não a realidade? Melhor não, né? E o terceiro é a voz herdada, é o que esperam de você, né? Pais, professores, amigos, a sociedade, todo mundo tem uma ideia sobre o que você deveria ser, fazer ou ter, né?
Quando você tem filho, isso geralmente acontece. A sua mãe ou a sua sogra, ela sabe exatamente o que você tem que fazer para que você seja uma boa mãe ou um bom pai, não é assim? E às vezes a gente carrega isso como um fardo invisível, né? Tentando não decepcionar ninguém que a gente ama, tentando não gerar atrito nesses relacionamentos que são tão importantes pra gente, mas viver para agradar os outros é o caminho mais rápido para você abandonar os seus valores. E a gente já vai falar sobre como mudar tudo isso, mas eu já adianto uma coisa: ninguém aplaude quem está construindo ali em silêncio. E essa é uma das realidades mais duras de quem decidiu se mover. Quando você começa, você até recebe ali um incentivo, algo do tipo, que legal. Quando você acerta, aí vem um certo reconhecimento, mas e no meio do caminho? E nos dias que ninguém vê, que você tá ali falhando, que as coisas não dão certo, que não batem com a sua expectativa? Naqueles momentos em que você tem vontade de desistir, que isso fala inclusive mais alto do que qualquer motivação. É nesse território, nesse momento doloroso, que a maioria das pessoas desiste. E é justamente por isso que continuar se torna tão importante. E relembrando, o mundo não precisa de versões perfeitas suas, ele precisa de versões reais, corajosas, humanas. Quando você se permite aparecer, mesmo que com medo, você dá permissão para os outros verem você como você é. Você vira ali um exemplo. E nesse momento, uma coisa mágica acontece. O julgamento, ele deixa de ser uma prisão para você que te segura ali a todo momento, e ele perde totalmente o peso das suas decisões. Porque ali você está ocupado demais vivendo, realizando, sentindo. E tem também um outro ponto. Você já deve ter feito aquele experimento ali de feijão no colégio, né? De você botar na tampinha da garrafa, botar um algodãozinho, o grão de feijão ali, e depois ver ele germinar, né? Isso é coisa das antigas. Mas todo mundo já deve ter feito isso, né? Você também. Então, durante os dias que vão se passando, o que acontece? Praticamente nada, né? Ninguém vê que ali debaixo do algodão tem alguma coisa acontecendo. Mas as raízes estão se formando e a base daquele feijão, né, daquela planta, está começando a crescer. Com você é exatamente a mesma coisa. Mas nada disso é visível. E é essa outra razão pela qual as pessoas desistem no meio do caminho. Elas acabam não vendo a evolução dela. E tem mais um ponto importante. A gente vive num mundo, né, de redes sociais, de comparação, de quase... Isso é automático, né? Você vê alguém que tem, faz, ou é alguém que você admira e você logo pensa assim, por que eu ainda não cheguei lá? Você está comparando a sua construção, né, o seu momento inicial, com o momento final do outro, com a vitrine do outro. Não faz o menor sentido. Você não sabe o quanto aquela pessoa já caiu, já chorou, já passou por dificuldades, já quase desistiu assim como você. O que você vê é um recorte, um momento de luz, um momento não do caminho que ela percorreu, mas um momento do destino final. Você não viu a sombra ali no meio do caminho. E mais, cada pessoa tem seu próprio tempo, suas próprias batalhas, seus próprios aprendizados. A única comparação justa nesse sentido que você pode fazer é com você ontem e com você evoluindo. Como é que está a sua evolução? E essa é uma razão muito importante pela qual você precisa aprender a sustentar a sua jornada sem precisar de validação externa, como se fosse um combustível, né? E para fechar essas dicas, antes da gente falar aí sobre como quebrar esses ciclos de paralisia, eu vou te trazer aqui um dos pontos mais importantes de todos, né? A motivação, ela é como se fosse ali um fósforo. Bruno, o que você quer dizer com isso? Ele acende rápido, ele ilumina ali por alguns segundos e depois ele apaga. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de estrutura, de clareza e principalmente um compromisso com o processo, não com os resultados imediatos. A verdade é que o progresso raramente é visível no início. E esse intervalo entre plantar e colher é o mais demorado, mas também é o mais importante, é onde você vai se tornando quem você precisa ser, como se você fosse ali esculpido, mas ninguém vê e muitas vezes ninguém reconhece o seu progresso, nem você. Então o que eu posso dizer para você? Acredite no caminho, mesmo sem você ver o seu destino, e aproveite a jornada. Afinal, subir o Everest de helicóptero vai te levar ao mesmo destino, mas não vai te trazer o mesmo prazer, nem o mesmo aprendizado que você teria se você estivesse escalando, né? Bom, a gente já falou muito sobre o problema, então agora vamos falar sobre como quebrar esse ciclo. E para isso eu vou trazer 5 chaves para você se libertar desse medo de ser julgado. A primeira, reconheça, o medo não vai sumir, mas você pode aprender a agir com ele. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Pare de esperar sentir confiança para que você possa começar. A confiança ela nasce na ação, não na preparação eterna. E isso não quer dizer que você não precisa se planejar, quer dizer que você não precisa ser perfeito. Afinal, perfeição nasce morta, não é assim que dizem por aí? E isso significa que
Tudo que nasce perfeito nasce sem vida, sem espaço para crescer, sem espaço para evoluir ou para aprender. O segundo é reduz o tamanho do público imaginário. Você não está sobre os olhos do mundo, né? Vamos falar a verdade? A maioria das pessoas está preocupada demais com a própria vida para notar a sua. Se fosse alguns anos atrás, onde existia ali a fofoca do corredor, né, ou do cafezinho no trabalho, até dava pra gente entender. Mas hoje em dia tem muito assunto muito mais interessante do que você, né? E isso é uma boa notícia, tá? Não é uma crítica. Desinflar essa ideia de que todo mundo tá te olhando, tá prestando atenção em você, já vai te trazer ali um alívio enorme. Terceiro ponto é, lembre-se, só quem faz é julgado. Quem critica do sofá nunca sabe o que é suar a camisa ali no meio de campo, né? Todo grande nome já foi ridicularizado, já passou por crítica, já teve erros no meio do caminho, já aprendeu com os próprios erros e fracassos para construir um caminho de sucesso. Todo movimento novo já foi considerado estranho. Ser julgado é sinal de que você está fazendo algo relevante, algo diferente do que esperam de você. Por trás de uma pessoa paralisada pelo julgamento, sempre vai ter um crítico ali esperando para roubar a sua oportunidade. O quarto ponto é cerque-se de quem anda junto com você. Você não precisa de uma plateia, você precisa de uma tribo, né? De um grupo com a mesma mentalidade de crescimento que você. Gente que torce, que compartilha, que empurra, e não é para te agradar, mas é para te lembrar de quem você é. E eles vão te criticar, pode ter certeza, porque quem quer te ver crescer vai apontar onde você pode melhorar e não vai ficar no silêncio para te ver se ferrar na vida. O quinto ponto é cultive o orgulho de ser quem você é, não a ilusão de ser aceito pelos outros. A autenticidade, ela assusta quem vive de aparência, mas ela atrai quem vive de verdade. Ser honesto aos seus valores, aos seus princípios, se colocar vulnerável, contar suas histórias de fracasso, tudo isso gera conexão, e conexão gera impulso de ação, talvez o que você precise para se manter em movimento. Ser você é o maior ato de coragem que pode ter no mundo onde a gente está vendo aí que todo mundo tenta se moldar para ser aceito. Então, não crie máscaras para agradar os outros, não tente forçar a barra e ser alguém que você não é. Seja transparente para que eles conheçam você de verdade. E agora? Você já entendeu que tropeçar faz parte, já entendeu que o medo do julgamento não pode te parar, já viu que consistência, né, constância é mais importante do que aplauso, e sabe que a sua história ela tem aí um poder de, inclusive, moldar e mudar os outros de forma positiva. A pergunta que eu quero trazer para você aqui é: o que você está esperando? Comece com o que você já tem, do jeito que é, com o foco que você tem, com a disciplina que você tem, com os recursos que você tem, com o coração batendo forte, mesmo que de medo, mas comece. E se esse episódio mexeu com você, compartilhe ele com alguém que também precisa desse empurrãozinho. A gente nunca sabe quem está precisando, né, exatamente dessas palavras para dar o primeiro passo, que é o passo mais importante. E se você quiser continuar essa jornada aqui comigo, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento dividido em 3 pilares, né? O do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, entender como o seu cérebro funciona, fazer ali um roteiro de como você vai começar a trabalhar essa mentalidade. Então a gente vai para o segundo pilar, que é o pilar de autorregulação, onde você vai aprender os alicerces desse modelo mental de crescimento para construir, sim, bons hábitos perenes, né? Para tirar das armadilhas que podem acontecer e que vão acontecer no seu dia a dia, como procrastinação, síndrome do impostor e muitas outras que podem acontecer. E o último é o pilar de autogestão, ou seja, é pegar as informações, o seu entendimento, as práticas que você discutiu, o seu objetivo e botar em ação, porque não adianta ficar tudo no papel. Se você não executar, a sua vida não vai mudar. Se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Caso as inscrições não estejam abertas, você vai encontrar o link para entrar na lista de espera e ser avisado assim que uma nova turma abrir. Espero que você tenha gostado, te vejo semana que vem, um abraço, tchau, tchau.